Vou esperar gravar. Já deve estar aí. Bom, pessoal, então, bem-vindo aí a mais uma aula, né? Eu estou gravando aí, provavelmente eu vou colocar no canal, mas é uma aula extensa, então eu vou procurar ser, assim, mais sucinto no começo. Só vamos apresentar o assunto, né? Vocês vão ver, assim, o assunto, vão ver tudo que nós vamos ver, né? Então, esse é o assunto, isso aí é o resumo geral, tá? E aí nós vamos entrando aos poucos no básico, né? Nós vamos ver no basiquinho, como é que funciona e tudo mais. Então, você vai levar um susto, mas na verdade é até aí que nós vamos chegar. Então, a aula de função inversa, nós vamos aprender uma função que ela é o inverso, né? Então, o que nós aprendemos até agora? Então, a função inversa, esse é o escopo do que nós vamos aprender. Então, é assim, por exemplo, nós temos uma função, tá? Que ela transforma o elemento do conjunto domínio, que é essa bolinha aqui em verde, né? Esse aqui é o diagrama de Venn. Tranquilo, tudo bem? Tudo bem, Camila? Esse aqui é o diagrama de Venn. Nós temos alguns elementos, tá? 2 e 4, e eles vão se transformar através de uma equação definida aqui, ó, f de x. F é o nome da função, certo? X, 2x mais 1. Então, no lugar do x, eu substituo 2, fica 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, ele resulta neste conjunto que ele está em azul, né? Então, o 2 se transforma em 5. O 4, ele vai se transformar em 9, né, através da função. Como assim? 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Certo? Tudo bem? Esse é o conceito inicial que nós tivemos até agora. E é extremamente importante a nossa função. Tá? Então, olha lá. Ele transformou A em B. Por que ele transformou F, dois pontos, A em B? F, dois pontos, é o nome da função que transforma o conjunto A no conjunto B. O conjunto B é o conjunto imagem, tá? O conjunto A é o conjunto domínio. Lembrando, A em letra maiúscula, nome do conjunto dado por letra maiúscula. B em letra maiúscula, dado o conjunto, o nome do conjunto é letra maiúscula. Então, você viu que eu fiz uma recordação do que nós vimos até agora. O que é a função inversa? Você vai ver ela normalmente escrita desta forma, tá? Olha lá, f é o nome da função, esse menos 1 aqui, ó. Tá? Então, você vai ver a escrita dessa forma. É uma função que ela vai de trás para frente, que ela vai pegar, ela vai transformar esse conjunto, que era o conjunto imagem, aí ele vai ser o conjunto, no caso, o domínio, e ele vai transformar esse conjunto aqui no conjunto de volta. Tá? Então, ele vai transformar a imagem no domínio, o domínio na imagem. Ele vai fazer o caminho inverso. Ele vai fazer o caminho exatamente dessa setinha vermelha, tá? Então, aqui nós vamos obter esta função aqui. Professor, como é que você obteve essa função? Magicamente é o que eu vou apresentar agora para vocês. Nós vamos fazer essa função. Então, olha lá, nós vamos fazer uma função tal que, se você pegar o 5, colocar 5 menos 1, 4, 4 dividido por 2, 2. Você vai obter exatamente o resultado que o conjunto de partida. Você partiu do 2, virou 5, você vai pegar o 5 e vai voltar para o 2. É essa conta que você vai ter. É essa mágica. É isso que eu vou apresentar para vocês. Por exemplo, 9. 9 menos 1. Vou colocar o 9 aqui. 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Incrível. Você obtém uma função que ela retorna ao seu estado inicial. É chamada a função inversa. Esse é o conceito da função inversa. Então, eu estou apresentando uma forma bem simples, bem prática para você entender o que nós vamos ver, tá? Então, basicamente, no resumo, é isso aí. Você tem um conjunto, um monte de informação. A é o conjunto, no caso, meu domínio. Você passa por uma função, vai parar no B. E o que nós vamos ver nessa aula? É o inverso. Você vai pegar e vai transformar, olha lá, como é que era, né? Esse A era o conjunto domínio, né? O A, ele vai para o lugar do conjunto imagem. E ele vai voltar
para o conjunto domínio, né? Ele vai voltar para o conjunto, ele vai fazer o movimento inverso, certo? Essa flechinha deveria estar ao contrário, né? Tudo bem? Então, é mais ou menos isso. Uma observação importante, antes de começar a aprender a fazer, tá? Só pode ter função inversa de função objetora, tá? Lembrando, o que é função objetora, meu Deus? É a sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Injetora por quê? Porque o conjunto, ou a parte do conjunto imagem, não pode ter duas ligações, tá? E não pode sobrar elemento. Tudo bem? Então, ali você tem função inversa. Caso contrário, não tem função inversa. Tá? Pessoal, basicamente, é esta conta que nós vamos fazer. Tá? Nós vamos ver passo a passo. Ah, professor, tá meio complicado. Calma, nós vamos ver passo a passo. Nós vamos colocar fração. Nós vamos ver passo a passo. Eu vou dificultando aos poucos, tá? Então, olha lá. Basicamente, vai pegar uma f de x. Você vai isolar esse x, passando todos os elementos de volta, né? Vai ficar f de x menos 1, mais. Vai ficar menos 1. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo, tá? Aí você tem essa função. Basicamente, você vai pegar esse f, esse x, vai trocar por f menos 1 de x, tá? E esse f de x, você vai colocar x no lugar. Só isso, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Eu acho mais fácil. Eu acho que o aluno se confunde um pouco menos do que trocar as variáveis, tá? Tem exercícios mais completos que o pessoal troca a variável, né? Nós vamos fazer através de outra forma que eu acho mais fácil, mais agradável. Depois você troca no final. Mas também tem gente que assim, não é errado, não é certo, dependendo do professor, acho que depende da metodologia. Dessa forma fica até um pouco mais fácil você perceber, né? Ele trocar esse tal do f de x por y, né? Ele isolar o y, tá vendo? Ele vai fazer toda uma movimentação. Isso aqui nós vamos fazer, nós vamos chegar nesse exercício, tá? E aí depois você troca o x por f de x e o y por x. O que acontece é o seguinte, não está errado você fazer essa substituição, mas aqui o aluno vai, por que troca por y, hein? Aí trocou por y, vai trocar por x. Ele se engaveta aqui, entendeu? Ele se engaveta, ele cria uma dificuldade que às vezes é inexistente, tá? Então, para não ter esse problema, eu pego a função do jeito que está, isolo o x. Isolou o x, no final, você vai ter x e f de x do lado. A gente troca e acabou o problema. Tá? Então, é uma questão de você ver como que é melhor para você. Não era para ser dividido por 2. Aonde, Vitória? O que você está falando, Vitória? Essa aqui? Não, porque é 3. Se é 3, você não transforma 3 em 2. É isso? Ah, por conta do 3x, o senhor disse. Exato. Se fosse 4, seria 4 e assim por diante, tá bom? Então, tranquilo, tá? Ah, entendi. Tudo bem? Mas é fácil. Nós vamos fazer passo a passo, tá? Não se preocupe. Você deve ter levado um susto, mas nós vamos chegar nesse nível aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos avançando aos poucos, né? Pecinha por pecinha, até chegar nesse nível, tá? Não é difícil. Então, você percebe lá que não é difícil. O bojo lá, a coisa não é tão complicada, tá? Mas nós vamos construindo aos poucos, tá? Tudo indo. Então, nós vamos chegar até aí, tá? E no final das nossas aulas, nós vamos ver como é que faz o gráfico da função inversa. Então, basicamente você vai ver, ele é um desenho, tá? Que nós vamos aprender assim, faça o gráfico. Nós vamos aprender depois fazer o gráfico de cada função, tá? Isso aí é um assunto específico de cada um tipo de função, mas a função inversa é exatamente traçando uma bissetriz aqui no meio, tá? É uma reta que você traça aqui, certo? Entre o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, e você vai espelhar a função. Basicamente, você vai desenhar a função espelhada. Então, você tem essa função em verde, vai desenhar a função espelhada. Aí nós vamos fazer esse tipo de exercício, espelhar. Olha lá, você tem a função f. Aí você vai desenhar uma igual
espelhada. É como se você tivesse um espelho e você vai desenhar. A gente vai fazer esse tipo de exercício. E eu vou falar uma coisa, parece ser fácil, né? Ela é fácil, mas tem isso aí em vestibular. E isso você tem que saber fazer, tá? Então, basicamente, essa é a condução da aula. Esse é o passo a passo da aula. Professor, você poderia repetir aquele cálculo novamente, por favor? Sim, Renan, nós vamos repetir. Aliás, mais do que repetir, nós vamos refazer aquele cálculo. Esse aqui, ó, esse cálculo aqui, né? Nós vamos refazer ele passo a passo e vamos fazer outros idênticos a ele, tá ok? Então, vamos lá. Caderno e lápis na mão, que nós vamos fazer esses cálculos aqui, tá? Então, vamos lá. A gente gosta de pegar o Word, né? Que é o passo a passo. Então, olha lá. Vamos colocar um enunciado para ficar interessante, para depois eu disponibilizar o arquivo para vocês, tá? Vamos configurar ele. Nós vamos fazer aquele exercício lá, passo a passo, direitinho, tá bom? E vamos lá. Dada a função f de x, eu vou utilizar esse enunciado para outros exercícios, né? Encontre a sua inversa. Pronto, tá? 2 pontos. Eu acho que esse aí vai servir para vários exercícios. E nós vamos pegar justamente aquele lá. Nós vamos pegar esse aqui mesmo, tá? E nós vamos fazer passo a passo. Eu vou pegar esse e outros aí que nós vamos fazendo. Só que a gente vai complicar aos poucos. Então, vamos chamar ele de A. Que tal, hein? Legal, hein? E vamos lá. Pessoal, esse primeiro aqui eu vou fazer. Caso haja dificuldade, eu faço outro. E eu espero vocês fazerem um. Mais ou menos no mesmo grau de dificuldade. Vou colocando alguns elementos a mais e aí nós vamos fazendo. Beleza? Vamos lá. Primeiro passo, né? Vamos isolar esse x aqui, né? Vamos isolar o x, tá? Então, primeiro passo, a gente vai isolar o x. Vou colocar ele de uma cor diferente para você ver o que eu vou isolar. E você ir acompanhando passo a passo o que eu estou fazendo. Então, olha lá. Peguei esta função, vou colocá-la aqui embaixo, né? Vou tirar esse B aqui, não tem nada a ver. O Word ele vai fazendo automaticamente, né? Para tentar facilitar, mas nem sempre ele está facilitando. Bom, eu vou pegar o número que está de um lado, vou colocar para o outro, né? Esse 1, ele está somando, ele passa de uma forma invertida, negativo, né? Operação inversa, sempre operação inversa, né? E aqui, pessoal, para poder simplificar, vou colocar no equation já, né? Vou colocar essa função inteira no equation, só para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então, ele está dessa forma. Esse 3, se ele está multiplicando, ele passa na operação inversa, dividindo, né? Então, olha lá, eu vou pegar todos esses caras, vou colocar a fração. Então, esse 3 aqui, ele passa dividindo. Tá ok? Pronto. A partir desse ponto, eu já encontrei a minha operação inversa, né? Ela não está da forma como deve estar, né? E tudo mais, mas isso aqui já é a função inversa, tá? Como é que eu transformo ela em função inversa? Tá? Eu vou apagar esse igual a x aqui, tá? Em vez de colocar x, eu vou colocar f a menos 1. Eu posso colocar do outro lado? Pode. Então, isso aí não tem problema de eu inverter, tá? Normalmente, eu vou ter que fazer essa inversão. Então, eu já faço ali, ó. F a menos 1, tá? Significa esse f a menos 1, que ela é a função inversa da função x. Esse menos 1, então, esse menos 1 aqui, ó, ele significa que ela é inversa de x, tá? Se você colocar f de x, eu não vou saber. Então, peraí, tem duas f's de x? Não, f a menos 1 é inversa da função x. É o nome dado a isso, tá? No lugar dessa f de x, eu vou colocar o x. Só isso. Pronto. Então, esta aí é a minha função f, a inversa da f de x. X menos 1 dividido por 3. Só isso. Pessoal, você só vai fazer isso. Vamos fazer mais um exercício? Eu faço, vocês olhem, depois vocês fazem outro? Pode ser? Tá? Então, eu fiz essa aqui. Vamos fazer um B. Nesse mesmo ritmo. E aí vocês vão pegando... É bem simples, pessoal. Vou trocar isso aqui por 5. Eu vou usar o mesmo grau de dificuldade, pessoal. Tomar cuidado para sempre usar o mesmo grau de dificuldade. Vocês vão repetir o mesmo grau de dificuldade. Aí eu vou acelerando
esse grau de dificuldade vou tornando mais complicado, tá? Vamos aos poucos para não ter confusão, tá? Vamos colocar o equation desde o começo, hein? Você acha melhor, hein? Vou jogar o equation desde o começo, né? Então, eu tenho, por enquanto, eu tenho minha f de x. Ele fica mais bonito, né? Apesar de dar um trabalho inicial para colocar ele, mas ele fica mais bem apresentável. Então, vamos lá. Pro, Sim, pois não, pode falar. eu não tô conseguindo acompanhar a apresentação. Meu celular, ele tá travando a apresentação. Ele sempre Oxe. trava, é que eu acompanhava no computador, mas o computador quebrou. Tá. Fica tranquila, Mayara. Eu vou postar isso aqui no YouTube, tudo bem? Aí Obrigada, acho que Pro. talvez fique mais fácil para você ver depois, tá bom? Pessoal, vamos pegar esse aqui, ó. Pegando a função, vamos inverter a função. Vamos passar tudo para um lado, vamos isolar este x aqui, ó. Então, o foco vai ser isolar o x. Vamos isolar esse x, vamos lá. Então, pessoal, esse 3, ele está somando de um lado. Ele passa... Opa, até apaguei o x. Ele passa subtraindo. Sempre operação inversa, certo? Vou copiar isso aqui, vou colocar na parte de baixo. E esse 5, ele está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Então, olha lá, como que a gente utiliza, bom, no computador só como designer, né, fração. Vamos lá, vamos colocar ele para baixo. Pronto. A partir desse momento, eu já tenho a minha operação inversa, certo? Essa aí é a função inversa. Eu só vou trocar os fatores, né, para a gente ajustar para deixar ela apresentável. Só isso, pessoal. Só isso. Então, eu apago esse x de um lado, coloco que essa aqui é uma função inversa, né? Então, olha lá. A menos 1, certo? De x. E no lugar dessa f de x, eu vou colocar o meu x. Pronto. Está bem apresentável. Então, essa é a função f de x. É a função inversa. Tá ok? Da mesma forma, usando o mesmo grau de dificuldade que nós estamos apresentando aqui, vamos colocar a minha f de x. Eu vou deixar vocês fazendo. Vamos lá. Pessoal, um minutinho, rapidinho. Vamos tentar fazer isso aqui, ver se vocês conseguiram entender o que eu estou fazendo. Então, mudei o grau de dificuldade, no mesmo grau de dificuldade, na verdade, né? Só mudei a conta. Vai lá. Essa é ser com vocês. Vai lá, pega um caderno. Vamos lá, tenta ver se você entendeu. É só isso, tá? Aos poucos nós vamos colocando fração, nós vamos colocando alguns itens a mais. Tudo bem? Lá rapidamente. Pessoal que assistir no YouTube, tenta fazer também, né? Essa parte inicial ela é a mais básica. A gente vai fazendo passo a passo, né? Para poder tente fazer também, né? O pessoal que também não está conseguindo assistir e tudo. Eu acho que o YouTube também é uma alternativa para a gente poder, né? Essa falta aí de contato, né? Presencial e tudo mais. E aí já fizeram tudo? Pedindo mais até. Pessoal, vocês estão vivos ainda? Pode fazendo, professor. Pode fazer? Maravilha. Vocês viram? Então, Tranquilo, né? Peraí, rapidão. Oi? Ah, conseguiu? Olha lá, Vitória. Maravilha, perfeito. Vocês viram que não tem dificuldade, né? Então, sempre mostrando aí, não tem dificuldade, né? Legal, perfeito. Vamos indo aqui, acompanhando. Beleza? Então, só coloquei a função. Agora, vamos inverter esta função. Isolando o x, somente aí trabalhando, isolando o x. Esse 7 passa para o lado de lá negativo. Maravilha, perfeito. Passa do lado de lá negativo. Esse 3, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, você vai pegar esses dois números aqui, vai colocar aqui a fração. E ele vai passar dividindo. Perfeito. Pronto. A partir desse momento, já tenho a minha função inversa. E acabou o problema, né? Então, eu só vou trocar o nome dos termos e colocar. Então, a minha f a menos 1
né, de x, ela é igual. E só vou trocar esse f de x aqui, né? Então, vamos lá. Então, fica x menos 7 dividido por 3. Basicamente, é isso que nós estamos fazendo. Vamos dar uma melhorada nessa conta, hein? Vamos dar uma melhorada. E se eu tiver uma conta AD, vamos supor, né, no lugar da D, vamos colocar... apagou tudo, né? Vamos lá. Então, não faz mal. A gente coloca de novo lá. Né? Às vezes ele se torna meio teimoso, mas ele vai... Eita, vamos lá. Maravilha. Tá? Se eu tiver aqui uma fração, hein? Né? Uma fração aqui no início. Como que vai se comportar? Como é que eu vou fazer isso aí? Pessoal, nenhuma dificuldade, nada de dificuldade. Depois a gente vai mexendo com fração e nós vamos aprimorando essa parte aí, tá bom? Vamos aos poucos. Por enquanto, acho que não existe nenhuma dificuldade. Por quê? Você vai fazer só isso aqui, ó. Você vai pegar, vai colocá-la aqui, simplesmente isso, tá? E aí você vai fazer exatamente o que nós vimos fazendo anteriormente. Olha lá, novamente, vai pegar esse 7, está do lado somando, você vai passar do outro lado subtraindo, vai ficar menos 7, certo? Esse 2 aqui, faça com calma, vai fazer aos poucos, né? Esse 2, o que ele está fazendo aqui? Ele está dividindo, tá? Então, algumas pessoas gostam de fazer isso aqui. Pega esse 2, tira daqui, e ele vai passar multiplicando aqui, ó. Ele vai passar multiplicando todo mundo. Aí o cara vai fazer o chuveirinho, né? A distributiva, tá? Eu, particularmente, depende da conta. Para encurtar o papo, eu faço isso aqui, ó. Simplesmente eu faço dessa forma, tá? Você pode fazer. 2, ele vai sair daqui, só que ele vai passar multiplicando. Quem? Ele vai multiplicar todo mundo do lado de lá. A mesma coisa que eu fiz na divisão, todo mundo ficou dividido por 3. Você vai fazer com a multiplicação. Então, você vai fazer 2 vezes f de x, 2f de x. 2 vezes 7, 14. Acabou o problema. Tá? Então, evita de você ficar fazendo parênteses, tal, mais um passo, já passa multiplicando. Quando você for escrever o número, esse número aqui, ó, esse 2, ele já está dividindo, você já escreve ele, né? Então, peraí, 2 vezes f de x, já escreve 2f de x. Em vez de escrever 14, já escreve direto. Né? Em vez de escrever 7, você escreve direto 14, porque 7 vezes 2, 14. Tá ok? Professor, mas por que dá 14? Uai, quanto que dá 7 vezes 2? Hein? Tudo bem? Então, vamos lá? Então, pessoal, 14 foi o resultado de 7 vezes 2. Eu já coloquei direto, tá? Se você quiser colocar o parênteses, colocar a multiplicação, fique à vontade. Eu acho meio fácil, acho desnecessário algumas vezes, né? Pessoal, esse 3 que está em cima, ele vai passar para o outro lado como, hein? Dividindo, beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar todo mundo na fração. Colocando todo mundo na fração, esse 3 ele passa dividindo. Acabou a conta, tá? Então, aqui você já tem a função inversa. Perceba que não há dificuldade. Então, é mais um susto no meio, né? Você vai, nossa, tem uma fração lá. E aí, o que eu faço? Simples. Você pode fazer a divisão primeiro? Pode, tá? Eu, particularmente, pego o que está dividindo, esse 2, passo multiplicando, tiro ele de lá, e depois faço a divisão. Heloísa, tudo bem? Pode falar. Por que desse 2 aí? Tipo, na frente do F aí? Então, ele estava sozinho, né? Esse 2, ele estava aqui. Ele passou multiplicando. Quanto que dá 2 vezes f de x? 2 vezes f de x. Entendeu? Eu não consigo multiplicar, né? Mudar o f de x. Então, eu deixo ele só ticado. Entendeu? Tá? Se for 3, 4, eu deixo a mesma coisa que eu fiz na divisão, né? Eu não consigo dividir ele. Então, ele ficou assim. Aí, depois, no final, a gente substitui. Tudo bem?
Então, é como a gente não consegue multiplicar, ele não é número, né? Então, deixa ele assim, 2 vezes f de x. Tá bom? Bom, no final, a gente só ajeita para deixar apresentável, né? Como vai funcionar esse 2f de x se a gente precisa substituir o x? Ah, exatamente, ó. Olha que maravilha, olha que fácil, hein? Presta atenção, certo? Tá? Então, vamos colocar f a menos 1, certo? De x, tudo bem? E no lugar da f de x, nós vamos colocar o quê? O x. Prontinho. Viu, Vitória? Então, bem simples, pessoal. Bem simples. É basicamente isso. Vamos fazer mais um desse? Eu faço, olhada no e aí vocês vão fazer, tá bom? Vai ser sempre F1. Sim, Beatriz, porque estamos pegando a função inversa, tá bom? Então, essa aqui é a função inversa. É uma função que você volta no domínio, entendeu? Você tendo a imagem, você volta para o domínio, entendeu? Então, essa aí é uma função inversa, tá? Vamos supor que eu tenha, ele colocou A, B, C, D, E. Epa, 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 epa. Espera aí só um minuto. E. Lá para dentro, espera aí. Às vezes ele teme um pouquinho, mas é tranquilo. AD. Vamos trocar os números, vamos ver como é que vai se portar. Então, eu vou colocar 7 aqui, eu vou colocar 3, né? Espera aí. Não, vamos colocar um número mais simplório, assim, 2. E vamos colocar 1 aqui, ó. Pronto, essa função aqui. Eu deixar ela bem fácil, tá? É estratégico, por quê? Porque você vai ver aí mais ou menos o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Então, basicamente, você vai pegar esta função, tá? E nós vamos inverter. O que nós vimos até agora? Que é basicamente, assim, é o mais fácil, é o que você viu na primeira função. Você pegar esse 1 e, como ele está somando, ele está fazendo uma adição, ele vai fazer uma subtração para o outro lado, né? Então, ele sai daqui e ele vai para o outro lado subtraindo. Então, menos 1. Beleza, primeiro passo dado, certo? Isso aqui você já sabe fazer. Segundo passo. Bom, você pode pegar esse 2 primeiro. Eu costumo pegar esse aqui, ó, de baixo. Vamos catar esse de baixo, vamos passar ele multiplicando. Vamos tirar esse de baixo. Como é que eu faço para tirar esse de baixo? Bom, quando você for escrever, você não vai pegar e vai copiar e vai depois apagar para fazer a conta. Você já escreve direto, né? Então, f de x vezes 3, quanto que dá? 3f de x. Menos 1 vezes 3 vai dar 3 menos 3. Tudo bem? Aqui eu coloco primeiro, por quê? Pela facilidade. Como eu estou no Word e tal, é diferente quando você está na lousa. No seu caderno, você já escreve diretamente. Você vai escrever. Quando você for escrever isto aqui, você já sabe que esse 3 vai passar multiplicando. Então, como é que você vai fazer? 3f de x, peraí, menos 1 vezes 3, menos 3. Acabou. Tá? Você já escreve diretamente. Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, esse 2, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Aqui, peraí. Aqui, fração. Beleza. Esse 2, ele vai passar dividindo. Você só simplesmente joga ele aqui. Pronto. Já está pronto a minha função inversa. Tá? Apagar essa fração aqui desse lado. Já está pronta a minha função inversa, tá? Posso deixar desse jeito? Não, porque tá feio pra caramba. Tá muito feio. Então, então a gente vai fazer aquela troca. No final, a gente faz a troca, tá? Então, deixei para o final. Eu acho que fica mais visível, né? Fica mais tranquilo para o aluno. Tá? Você pode fazer sempre assim, que não tem problema. Tem gente que já substitui, põe o y no lugar do x e tal. Então, essa parte inicial, o que acontece? Assim, experiência própria, tá? Assim, durante aí o tempo que eu estou dando aula. O aluno se confunde.
Não, o que era o f de x, o que é o g, já começa a confusão. Então, eu já faço assim, sai no final. Vai dar diferença? Não dá diferença nenhuma, tá? Não dá diferença nenhuma. É só um método, tá? Não, mas aí não fica errado, aí fica, olha, simplesmente, olha, eu faço isso há muito tempo, não dá diferença. Qualquer questão, da mais difícil a mais simples, não vai te dar problema. Só você prestar atenção, tá? A troca faz no final. Aí você já deixa ele aparentemente perfeito, tá? Vamos tentar pegar isso aqui tudo. Engraçado, ele não tá pegando, hein? Tá, vamos lá. E nós vamos passar um para você agora, tá? Para facilitar, agora esse aqui é o jogo, né? Vamos colocar F aqui, certo? Perfeito. Para facilitar, eu vou tentar deixar essas duas contas aqui. Não, já tá, deu certo. Vamos trocar os números, tá bom? Vamos colocar esse aqui, e aí você vai fazer, vendo se há dificuldade. Se não houver dificuldade, a gente vai andando para frente, tá? Então, vamos lá. Tá aqui, pessoal, como que você faria esta F. Vai lá no caderno, por favor, rapidinho, tentem fazer. O importante é que você tente fazer lá para ver se tem alguma dificuldade, para ver se a gente pode ir avançando, tá? Próximo, nós vamos colocar a fração no outro número também. Vamos ver como é que se comporta. Vamos devagar, até chegar naquele nível mais avançado. E aí, pessoal, tranquilo, né? Isso aí, né? É mais o costume, né? De você ver formas diferentes e tal. Né? Como você está vendo agora, então a gente vai meio devagar. Depois você vai ver que é tranquilo, é muito bem fácil. Sossegado. Se eu falar para vocês que agora que foi definido já fez, opa, aí eu gostei de ver, hein? Significa que já está ficando mais tranquilo, hein? Vamos lá? Vamos fazer? Posso fazer, pessoal? Beleza? Vamos lá. Então, eu vou pegar esse aqui, vou copiar aqui, ó. E sempre aparece esse G, né? Engraçado, aqui ele fica maior, né? Fica mais visível. Bom, vamos colocar isso aqui tudo numa outra folha, porque eu tô vendo que isso aqui vai ficar muito estranho, né? Uma folha uma coisa, outra folha outra coisa. Vamos lá, pessoal. Então, não sei como é que tá ficando aí no celular, eu procuro sempre fazer uma letra maior, mais compassado, tá vendo? Porque eu não sei como é que fica em celular. Nem todos aqui estão com computador. Então, vamos lá. Esse mais 5. Passa para o outro lado. Olha lá, subtraindo. Beleza? Esse 2 está embaixo. Ele vai passar multiplicando. Então, vamos fazer aqui a operação. Daqui a pouco nós já vamos colocar ali um exercício mais federal, hein? Então, deixa eu apagar esse 2 aqui. Não sei por que ficou desalinhado. Bom, vamos continuar. Então, 2 vezes f de x, 2f de x. 2 vezes menos 5, menos 10. Perfeito, já está nessa parte. Agora, esse 3 aí, ó, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, né? Então, vamos apagar esse 3 aqui. Vamos vir aqui no designer, colocar na fração. E colocar o 3 aqui embaixo, tá? Esse aqui eu costumo tirar esse treco aqui, porque ele não sai automaticamente. Vamos dar um espaço para deixar mais visível, porque depois eu vou liberar esse documento para vocês. Aqui já está a minha função inversa. O que eu vou fazer? Eu vou deixar apresentável. Como assim apresentável, professor? Então, a gente vai colocar isso aqui é a função inversa. Como é que eu escrevo que é função inversa?
f a menos 1. F elevado a menos 1. Então, você não vai ter mais susto quando você vê isso numa prova. Ai, o que é esse f a menos 1? Ai, negócio elevado. Não, não tem nada a ver. Somente está falando que é uma função inversa, tá? Ah, e faltou substituir esse f de x. Somente vou colocar x aqui. Tudo bem? Vamos complicar um pouquinho mais. Senhor, você vai complicar mais. Você está judiando da gente, hein? Não, não, fique tranquilo, tá? A coisa não é tranquila. Nós estamos na F. Vamos apagar ali. G. Eita, não foi. De novo. G. Caramba. Vamos ver se vai agora. G. Maravilha. Acertou, ótimo. Pessoal, e quando acontecer isto aqui, ó? Espera aí. Há duas frações, tá? Como eu falei, nós vamos aos poucos dificultando o nível. Vocês vão ver que é tudo fácil, tá? Professor, esse aqui já é complicado. Não, não fala uma coisa assim. Não fala isso, tá? Fique tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Ah, tá. Fique tranquilo, você vai lembrar. Isso aí é questão de costume, Vitória. Você está vendo no começo, está vendo agora, tal. Então, é questão de costume. Então, vamos lá. Tá aqui na mesa de operação. A gente já coloca ali maior, né? O que a gente vai fazer? Ai, meu Deus, tenho duas frações, vai ser muito complicado e tudo mais. Pessoal, no final, teria o MMC, tá? Agora, no começo, nós vamos focar em entender o que está acontecendo. Depois a gente vai fazendo uma coisa mais complicada, tá bom? Aí a gente vai incrementando o MMC, vai incrementando algumas ferramentas da matemática, tá? Inclusive ali produtos notáveis e tudo mais, a gente vai incrementando aos poucos, tá? Então vamos no começo, acompanha aí, tá? Que você não vai ter complicação. O que eu vou fazer? Eu vou passar todo este número, pô, mas não é um número, é uma fração. Pessoal, fração é um número, tá? Inclusive, deixa eu ver, pegar a calculadora, puxando a calculadora, 5 dividido por 3. Quanto que vai dar 5 dividido por 3? É um número. É 1,66666. Não vou colocar isso. Coloca a fração. Isso aí é um número, tá? A fração é um número, tá bom? Você vai pegar e vai puxar ela do jeito que ela tá. Jogar para o outro lado. Só que ela tava mais, né? Adivinha como é que ela vai chegar lá para o outro lado? Subtraindo. Você só vai fazer isso sim. Não mudou nada. Continua no mesmo ritmo, tá bom? Não mudou nada, tá? Ah, professor, mas aí tem uma fração. E aí, o que você vai fazer com esses dois aí? Ah, agora eu quero ver o que você vai fazer. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa. A partir desse momento, vamos fazer uma combinação, tá? Esse 2, ele vai passar o quê? Multiplicando. Quem que ele vai multiplicar? 2 vezes F, 2F. 2 vezes 5, 10. Aqui é menos, né? 10. Ah, mas e o número de baixo? Pessoal, é o seguinte, vamos facilitar, tá? Imagine uma fração como se fosse um apartamento. Aí você fala, não, professor, viaja. Mais ou menos, né? Às vezes ele viaja um pouco. Fosse um apartamento. Eu vou dar um presente, vou multiplicar pelos caras de cima, né? Você mora no quarto andar. Por que eu vou dar o presente seu pro cara de baixo, do terceiro andar? É seu presente. Então, vou multiplicar, ele está embaixo, vou multiplicar todo mundo por cima. E esquece o cara de baixo. Ah, mas o cara de baixo vai ficar com ciúme. O problema é dele. O problema é dele. Quem manda ele não ter namorada? Aí ele não recebe presente. Mais ou menos assim, tá? Então, vamos lá. E o que eu vou fazer com o cara de... Agora é o 3, né? O 3, ele vai para baixo. Ele vai multiplicar todo mundo que está embaixo. Ah, pessoal, mas aí é que tá, né? Tá vendo? Aqui, ó. Não tem número embaixo? Tem. Quando não tem número embaixo, qual é o número que tem embaixo? É 1, tá? Então, esse 3, ele passa para baixo, ó. Todo mundo, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Vale a pena fazer de novo? Claro que vale. Nós vamos fazer de novo. Pessoal, essa aí já é a função inversa.
for mais básico assim, você não vai fazer aqui um MMC. Pessoal, vamos devagar, vamos fazendo aos poucos, beleza? Depois a gente faz MMC, tá bom? Tá? Então, se vocês entenderem isso aqui, ótimo. Já é o suficiente, tá bom? Já consigo construir lá a mais coisa aí para vocês, tá? Aí a gente vai pegar e vai fazendo aos poucos, tá bom? Então, olha lá. Esse X aqui, apaga o X, apaga. Vamos lá, vamos fazer bonitinho. Deixar a F de X, tá? F elevado a menos 1 de X. Deixar ele bonito. Fala, Heloísa, tudo bem? Por que aquele 9 ali debaixo do 10? Eu não vi você fazendo. Ah, tá. Olha lá. Tá vendo o 3 aqui? Ele tá em vermelho. Ele vai passar exatamente para baixo, multiplicando. Então, ele vai multiplicar esse cara aqui. Aí você fala, mas não tem... Nossa, mas não fica, né? Ele não vai, nem a pau. Deixa quieto. Ó, ele vai multiplicar esse cara aqui de baixo, que tá 2F de X, mas não tem ninguém. Tem. Quando não tem ninguém, tem 1. Tudo bem? Quando não tiver ninguém embaixo, é porque tem 1 lá embaixo, tá? É por isso que ficou 3. Quanto que dá 3 vezes 1? 3. Agora, esse 3 também vai multiplicar esse cara aqui, ó. Esse 3 aqui embaixo. Certo? Olha lá. 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Tá bom, Heloísa? Então, por que ficou 9? 3 vezes 3, 9. Tá? Então, quando ele tá... Então, a gente viu no começo, quando ele está em cima, passa dividindo. Ele passou dividindo porque ele passou multiplicando. Como não tinha número, o número era 1. Então, ele ficou 3 vezes 1, 3. Ficava 3 lá embaixo. Agora, não. Você tem que tomar cuidado para ver se tem gente embaixo. Tudo bem? Só toma esse cuidado. Mas a operação, ela continua sendo inversa. Vamos fazer mais um? Vamos lá. Vamos pular uma linha, né? Esse aqui vai ser o meu H. Agora, para apagar isso aqui, já começa a dar aqueles probleminha. Vamos ver se vai. Agora eu já peguei, acho que... Não. Eu peguei o ritmo lá, mas... H. Beleza. Tá, vamos trocar os números. Vou colocar 5 aqui, vamos colocar 6 aqui. Vamos colocar 1 aqui e 2 aqui. Nossa, ficou bem tranquilo, tá? Bom, beleza. Eu tenho isso aqui, tenho fração de um lado, fração do outro, toda aquela bagunça. Vamos lá. Primeiro passo. Sim, pois não? Vitória? Desculpa. Pode subir um pouquinho, eu tava copiando. Desculpa interromper. Posso subir. Né? Fazer melhor, né? Vamos fazer o seguinte. Copia isso aqui, certo? Já mando lá no chat para você. Inclusive, para a gente fazer um comparativo, vamos fazer um comparativo, né? Da próxima conta que eu vou fazer. Seguindo o mesmo estilo, né? Aliás, eu não sei como é que aparece no celular, né? Eu não consigo nem acessar no celular esse negócio aí. Meu celular, tadinho, né? Meu celular é o, digamos, pé de boi, né? Bem fraco. Antigamente falava pé de boi, né? Hoje não fala. Hoje fala celular porcaria, mano. Vamos lá. Vamos lá. Então, como é que a gente fazia? A gente pega, copia ele, certo? Essa fração inteira, você pega ela. Eu vou tentar pegar até o sinal, tá? Vou arrastar para o outro lado. Ela vai para o outro lado. Só que ela não passa com o mesmo sinal. Inverte o sinal. Perfeito. Agora nós temos essa situação aí, ó. Bom, o que eu vou fazer? A gente vai pegar esse 6 e vai passar multiplicando todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou tirar esse 6 daqui. Como é que vai ficar? 6 vezes f de x. 6f de x. 6 vezes 1, 6. Certo? Tudo bem? Bom, agora eu tenho ainda o 5. Vamos copiar de novo. Vamos lá com calma.
copiar e colar. 5, tá aqui, ó. Quando não tem número embaixo, é 1, tá? Quando não tem número embaixo, é 1. Tudo bem? Eu vou deixar esse passo aqui, que é desnecessário até, né? Só para dizer que quando não tem número embaixo, é 1. Para você lembrar, quando você pegar esse documento mais para frente, pode ser que você esqueça. E aí você fala, como é que o cara colocou aquele... Não, quando não tem número embaixo, é 1, tá? Deixa eu ver. Por que 1 vezes... Exatamente. Porque é o seguinte, onde que está 1 vezes x? Aqui? Então, quando não tem número nenhum, é porque tem multiplicado 1. Tá, Beatriz? Tá bom? Tá? Já aqui. Lento aqui, esse 1 aqui, né? Não, porque o 6, ele multiplica o f de x e o 1. Ele multiplica os dois, assim como divisão, tá? É para os dois elementos. Ele tem que fazer para os dois elementos que estão do outro lado. Todos os elementos vão ser multiplicados ou divididos pelo número que está lá, tá? Como a gente tem uma fração do outro lado. Tudo bem? Entendeu? O 1 dividido por 2. Eu perdi a explicação do primeiro exercício. Tá, tudo bem. Então, voltando aqui, ó, né? Então, eu passei para lá. Então, essa fração que nós temos aqui, ó, o que você vai fazer? Esse 6, ele vai passar multiplicando o f de x e o termo de cima. O de baixo é de cima. Então, é a mesma coisa, Beatriz. Talvez acho que caiu, né? Então, é o que acontece. Imagina que só é um apartamento. O presente que vai ser dado... o cara do quarto andar. Imagina que você está no quarto andar. Ele vai ser dado para o cara do quarto andar. Mas e o cara do... Por que não multiplica o de baixo? Não, peraí. O presente, ele vai para o cara do quarto andar. Por que o cara do terceiro andar vai receber o seu presente? Entendeu? Esquece. O que está embaixo aqui, ó, e esse termo que está embaixo aqui, ó, ele está embaixo em verde, ele vai multiplicar para todo mundo que está em cima. Todo mundo que está em cima. Tá? Todo mundo que está em cima. Só para os caras que estão em cima. Esquece o de baixo. Mas e o f de x, onde que ele está? Ele está em cima. Ó, é o que eu falei, lembra? Quando não tem número embaixo, é porque tem 1 embaixo. Quando não tem número, tem 1. Todo número tem 1 embaixo. É que não se coloca, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, esse 6, ele passou multiplicando todo mundo. Agora, este 5 vai passar, na verdade, dividindo. Como a gente já tem fração, tudo, imagine que você está multiplicando todo mundo por baixo. Então, é o que eu falei. Eu coloquei esse passo, é desnecessário. Um pouco desnecessário, né? Mas é só para mostrar que quando não tem número embaixo, é 1, tá? Grava isso, tá? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O que ele vai fazer? Esse 5 aqui, eu vou tirar ele daqui, ele vai fazer 5 vezes 1, quanto que dá? 5. 5 vezes 2, quanto que dá? 10. Pronto. Então, eu já tenho a minha função inversa. Nesse momento, eu tenho a minha função inversa. O que eu vou fazer? Vou deixar bonitinha. Professor, você não vai tirar o MMC? Então, tem esse passo também. Mas vamos fazer o seguinte, vamos com calma, vamos conquistando cada passo, tá? Já é um assunto novo. Então, vamos lá. F elevado a menos 1 de x é igual a isso aí. Tá pronto, tá? Bom, beleza? Pessoal, se você conseguir chegar até aqui, próximo passo a gente já vai trabalhar essa parte de baixo aqui, tá bom? Vamos trabalhar primeiro a parte conceitual do que você precisa fazer. Então, eu vou deixar agora o exercício que é o seu, né? Você vai fazer. Vamos lá? Agora vem, né? Agora aqui é uma tristeza. Vamos mudar esse aqui. Aí, vamos colocar para fora de novo. Beleza. Vou colocar I. Beleza. Primeiro, agora já era. Agora aqui é fácil.
pra caramba. Não, peraí, vamos colocar 2, 3. Bom, beleza. Tá aqui, pessoal. O i. Vou tentar deixar tudo na tela. Tá aqui, ó. O jeito que eu fiz em cima é o jeito que você vai fazer embaixo. Vai lá, pessoal, rapidamente. Vê se você consegue fazer. O senhor não vai transformar o... Ah, é mesmo? Olha, até esqueci. Poxa, a distração até esqueci. Pois é. Só colocar o f de x. Muito obrigado. Vamos lá. Para deixar, né, apresentável, né? Ao finalzinho a gente faz. Vamos lá, pessoal? E eu acredito, né? A gente só vai depois ajeitar ali bonitinho, tá? Eu acredito que tendo esse aprendizado já é um ótimo caminho, tá? Ali a gente vai colocar alguns elementos meio chatos e vocês vão ver. Mas primeiro eu vou trabalhar essa fração, tudo. E depois a gente vai ver quando você tem o x de um lado e o x do outro, coisa assim, né? Quando você tem já alguns elementos mais chatos. Como é que se trabalha isso aí, né? Quando você tem x em cima e x embaixo. Aí já é uma outra história, né? A gente vai vendo com calma. Calma que a gente vai passo a passo. E se tiver raiz, hein? Olha, hein? Caramba. Vamos devagar, né? Fiz. Maravilha, Lucas. Pô, maravilha. Você tá melhorando pra caramba. Vejo uma evolução legal. Tá botando medo. Nada, nada, nada. Botei medo, nada. Foi que nem aquele exercício lá que eu mostrei para vocês. Não sei se vocês estão lembrados. De conjunto, né? Você joga aquilo lá, o cara vai fazendo conta. Quando o cara vê a resposta lá no exercício. Beleza? Vamos lá. Então, vou copiar. Vou colocar aqui, né? Ele já copiou tudo. Bom, como é que eu vou fazer esse cara todo aqui? Esse cara meio tenebroso, esse cara que dá medo, né? Nada de medo. Né? Eu acho que no começo, quando você viu isso aí, quando eu coloquei a fração dos dois lados, você deve ter falado, não, isso aí é difícil, né? Fala a verdade. E ficou fácil. Então, tudo vai ficar tranquilo, tá bom? Fique tranquilo. Olha lá. Então, você vai pegar a fração de um lado, vai passar para o outro, ela vai passar com sinal inverso, certo? Então, tá lá. Pô, essa parte é fácil. Aí, o que tá embaixo, que é o 2, ele vai passar multiplicando todo mundo, perfeito. Como é que ele vai passar multiplicando? Olha, 2f de x, e aqui, 2 vezes 2, 4. Só isso, tá? E aquele 3 que ele tá multiplicando de um lado, ele passa dividindo embaixo, né? Eu não vou fazer aquele passo desnecessário, eu fiz em cima, só para você lembrar, tá? Então, olha lá. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. A gente tem que colocar primeiro, né? Porque senão ele não funciona. Aqui, 3. E 3 vezes 3 é 9. Aí eu tiro ele daqui. Graças a Deus. Já vai tarde. Vamos apagar essa parte feia, né? Ficou essa fração aqui, ó. Certo? Nesse momento, eu já tenho a minha função inversa. Já está feita. Só está de uma forma esquisita. A gente só vai substituir, né? Apaga esse x aqui, coloca do outro lado lá bonitinho, f é menos 1, escreve bonitinho, né? Aqui, né? X, coloca o igual, né? Substitui aqui o f de x e voilà, tá prontinho a sua função inversa, né? Tá feitinho, né? Vamos deixar desse jeito. Pessoal, agora eu vou apresentar somente um ponto a mais para vocês, tá? Quando vocês forem lá no vestibular de vocês e tudo mais,
vocês não vão encontrar essa resposta. Por quê? Porque normalmente, eles deixam um número em comum entre eles, tá? Somente eu vou lembrar, esse assunto a gente já lembrou, eu vou pular isso aqui para outra linha. Normalmente eles deixam. Foi um assunto que eu tinha comentado antes e vou relembrar com vocês. O que que você vai ter que fazer, né, no final para poder encontrar a resposta? O que eu estou falando assim, 99% de chance de ele não deixar desse jeito. Ele pode deixar? Pode deixar desse jeito, tá? Você pode encontrar desse jeito. Mas é 99% de chance de não existir desse jeito, tá? Então, o que que normalmente eles fazem? Eles fazem o MMC. Como que é o MMC? Muito simples, tá? A gente vai pegar aqui a coisa, né, para deixar ele bonitinho. Acho que não é necessário isso aqui, viu? Como a gente vai fazer no cantinho, eu troco ainda a cor da letra, deixo bonitinho. Normalmente ele vai pegar os dois números, tá? Coloca aqui os dois números aqui, ó. Belezinha. Aí você vai ter aquela parte, né? Como é que eu vou dividir? Dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Dá. Quanto que dá 3 dividido por 3? Vai dar 1. Quanto que dá 9 dividido por 3? Vai dar 3. Beleza. Vou colocar o valor aqui, ó. Agora, vamos lá. Dá para dividir por 3? Dá. Então, vamos tentar tirar aquele 3. Então, olha lá. 3 dividido por 3 é 1. Como é que fica esse MMC? Bom, o MMC vai ficar os dois números, né? 3 vezes 3, que resulta em 9. Então, o mínimo múltiplo comum é 9. Tudo bem? Então, olha lá. Só mais um passo. Eu sei que é meio chato, mas ali você talvez não encontre a resposta. Mas você vai encontrar assim, ó. Faz a divisão. Você vai colocar 9 aqui. E como é que eu vou fazer depois? Muito simples, pessoal. Você vai pegar 9 dividido por 3, 9. Não. De novo, 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 2, 6x. 9 dividido por 9, 1. Vezes 4, menos 4. Professor, esse passo ficou meio complicado. Olha, vamos aproveitar, como a gente tem a internet, a coisa mais fácil de você fazer é o seguinte. Vou colocar soma de fração. E ali, o cara fez a imagem muito melhor do que o possível. Demoraria muito mais tempo de ficar colocando isso aqui no Word. Aqui fica muito mais fácil. Eu tenho essa imagem aqui, inclusive eu peguei essa mesma imagem na internet esses dias aí. E coloquei para os alunos também ela. Ficou de uma maneira bem simples. Vamos lá. Copiar a imagem, colar. Não fez. Espera aí. A coisa não vai. Ela vai na porrada. Copiar. Tá aqui. Um resumo é isso aqui, ó, que eu estou fazendo, tá? Pessoal, isso aqui é um passo interessante. Você não pode deixar de esquecer isso aqui, tá? Isso aqui é extremamente importante. A gente trabalhar isso aqui, ó, e deixar isso aqui muito bem claro. Muito aluno tem dificuldade em fazer isso. Você não pode ter. A soma e a subtração de duas frações, ela é feita desta forma. Vou deixar como observação aí. É extremamente importante que você saiba fazer isso. Tá bom? Como é um passo a mais, vamos fazer o seguinte. Vamos retomar o exercício e você trocando. Eu quero até chegar aqui. Tudo bem, pessoal? Até chegar aqui. Então, a gente vai ganhar um passo a mais, tá bom? Então, vamos lá. Incrível. Ele já trocou a letra. Não me pergunta como é que foi feito isso aí, hein? Vamos lá? Pessoal, vou deixar bem simples, tá? Eu quero esse passo. Como você já fez aquele lá e já tem a imagem no chat, vamos fazer o seguinte. Faça o que você sabe. No final, tire o MMC, tá bom? Beleza, pessoal?
Vamos lá, rapidinho, pessoal. Esse J. Pessoal, 2 minutos. Basicamente, ó, tranquilo, ó. 11h30. Vou fazer o seguinte, vou deixar isso aqui, tá? Vou parar a gravação para ficar curta, porque é só isso. Na próxima aula a gente vai aprimorar um pouco mais esses exercícios, tá? Então, é muito importante. E nós vamos colocar ali, quando você tem o X em cima e o X embaixo. Aí vai ficar mais complicado. Vou parar a gravação, porque agora vai ser mais exercício, tirar dúvidas, tá? Parar a gravação.